Olá! Hoje a gente vai dar uma olhada mais de perto na lição 2 do material do projeto Entendendo as Lições Bíblicas. O título é bem direto: A Igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido. A ideia é conversar sobre o que fez essa primeira comunidade, lá de Atos 2, ser tão especial, né? E o versículo-chave que a lição usa e que vai guiar a gente aqui é Atos 2,42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Vamos tentar entender o que isso significava para eles e, claro, o que a gente pode tirar disso hoje. Bom, começando pelos sólidos alicerces. O que segurava essa igreja, assim, na prática, depois daquele impacto inicial do Pentecostes? Olha, fundamentalmente era a doutrina dos apóstolos, o ensino deles, o didaté, como se diz em grego. Mas o ponto crucial aqui, que a lição bate bastante, é que não era só informação, sabe? Era um ensino vivo, era discipulado mesmo, contínuo. Aquilo que Cristo ensinou, os apóstolos viveram e ensinaram, e esperavam que os outros vivessem e passassem para frente também. Um ciclo, entende? Entendo. Quer dizer, não era só sentar e ouvir uma palestra, era algo para ser vivido e repassado. Exatamente. A lição até menciona que a tragédia acontece quando a igreja para de discipular e de ser discipulada, né? Faz sentido. E essa prática estava ligada à comunhão, certo? À koinonia. Isso. Perseveravam na koinonia também. E o interessante é que não era só amizade e cafezinho depois do culto, digamos assim. A lição coloca a koinonia como um pilar estrutural mesmo, tão importante quanto o ensino. Isso meio que desafia a gente a não separar tanto o relacional do doutrinário, né? Sim, essa conexão é forte. Doutrina e comunhão caminhando juntas. E o terceiro elemento ali de Atos 2,42, a oração. Pois é, a oração constante. A lição dá vários exemplos, como Atos 3, Pedro e João indo orar no templo. Isso mostra que não era só um evento marcado, mas parte do ritmo da vida deles, a respiração espiritual da comunidade, como alguns dizem. Então, esse tripé, doutrina, comunhão, oração, era a base da piedade deles. Ok, essa base parece bem sólida mesmo. E como isso se traduzia em rituais, em práticas mais visíveis? Aí entra o tópico 2, né? Os símbolos cristãos. Exato. Batismo e ceia do Senhor. O batismo vinha logo depois do arrependimento e da fé em Jesus, como Pedro falou lá em Atos 2,38. Era uma ordem de Cristo, claro, e um testemunho público, tipo, agora eu sou daqui, essa é a minha nova vida. E a ceia, que no texto é chamada de o partir do pão. Sim, o partir do pão, a outra ordenança central. A lição até cita o Donald G., dizendo que a ceia leva a igreja para o coração do evangelho. E parece que eles faziam isso com muita frequência. Atos 2,46 fala que partiam pão de casa em casa. Ah, de casa em casa? Isso é interessante. Pois é, sugere que talvez estivesse bem integrado às refeições normais comunitárias. Uma coisa meio orgânica, juntando o sagrado e o cotidiano. Nossa, essa integração é algo para se pensar hoje, né? E com essa base e esses símbolos, qual era a cara, a atmosfera dessa igreja? O tópico 3 chama de modelo. O que fazia dela um exemplo? Várias coisas se destacam. Primeiro, a lição fala de temor, phobos, em cada alma. Mas atenção, né? Phobos daqui não é bem pavor, medo de castigo. É mais uma reverência profunda, um respeito, quase um espanto, assim, diante da presença e do poder de Deus. Reverência. Isso se conectava com os sinais e maravilhas que os apóstolos faziam, imagino? Com certeza. Era a evidência dessa presença divina ali no meio deles. E junto com isso tinha o lado comunitário, bem prático. Era uma igreja muito acolhedora. O texto diz que estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam bens, distribuíam. Essa parte do ter tudo em comum sempre chama atenção, né? Parece bem radical. E era. A lição até frisa que isso foi essencial para a relevância deles naquele momento. Claro que, como outras lições vão mostrar, isso também trouxe desafios depois. Mas o espírito era de generosidade, de cuidado mútuo intenso. Era algo imposto, uma regra ou mais espontâneo? Olha, a interpretação mais comum é que era voluntário, um reflexo daquela unidade e amor que o espírito gerava, não uma lei, um transbordar mesmo da koinonia. Entendi. E por fim, a adoração. Sim. Era uma igreja adoradora.
Louvavam a Deus, o verbo grego é aineu, com alegria, com júbilo, gratidão genuína. E essa adoração, essa alegria, acabava atraindo as pessoas. Caía na graça do povo, como diz o texto. Então, juntando tudo isso, a base sólida, os símbolos cheios de significado, essa atmosfera de reverência, acolhimento, adoração, qual a grande mensagem que a lição tira disso tudo? Conclusão é que a Igreja de Jerusalém, apesar de não ser perfeita, e a gente vai ver os problemas dela em outras lições, ela é sim um modelo fundamental, a igreja primitiva, a igreja mãe. O ponto não é idealizar, mas reconhecer que essas características essenciais, o ensino vivido, a comunhão profunda, a oração central, os símbolos praticados com sentido, a reverência, o acolhimento, a adoração alegre, elas estabeleceram um padrão. Um padrão que continua inspirando e desafiando as igrejas hoje. Fica claro que não é só uma foto antiga para a gente admirar, mas um espelho, de certa forma. Exatamente. E o que fica para a gente pensar, talvez, é como é que essas práticas, essa dinâmica toda, podem ser vividas hoje, de forma autêntica, no nosso contexto. O que significa para nós perseverar na doutrina, na comunhão, no partir do pão, nas orações, com essa mesma vitalidade, sabe? Uma ótima pergunta para a gente levar. E com essa reflexão, a gente encerra essa nossa conversa sobre a lição 2.